Mais de 100 bilhões de peças são vendidas a cada ano no planeta Terra, peças de vestuário. Apesar do volume gigantesco, a moda ainda precisa caminhar para ser uma indústria mais inclusiva, representativa e atender a necessidade de todos, independente da etnia, das deficiências, da orientação sexual, da identidade de gênero, dos tamanhos dos corpos, das condições socioeconômicas e da idade. Como construir uma indústria de moda mais plural e empática? Esse é o tema do episódio de hoje do nosso Reset Podcast, nosso encontro semanal com pessoas pioneiras e inspiradoras. Eu sou Alexandra Fará, jornalista. Eu sou o Jonathan Marques da Fonseca, co-host da melhor jornalista desse Brasil. Ai, meu Deus! Muito obrigada, porque tá sem graça. E esse também é o tema de vida dessa força da natureza que é Dudu Bertolini, nosso entrevistado de hoje. Com seu trabalho como comunicador, stylist e estilista, sua voz potente e imagem inesquecível, Dudu ajuda a ampliar a nossa consciência. Seja bem-vindo, meu avô. Feliz de estar aqui com vocês hoje para esse papo tão urgente e necessário. Obrigado mesmo, gente. Muito Verdade. bom estar aqui com vocês. Dudu, conta de você pra mim. Pra mim tá tudo ótimo, né? Vivendo essa transição de 2022 para 2023, que eu acho que é um período de muitas mudanças, acho que é um período que favorece as mudanças. Uma delas, você, minha amiga e também jornalista inspiradora, e concordo com o Jonathan, uma das melhores do país, foi pioneira e inspiradora, porque se mudou da Grande São Paulo antes desse contexto pandêmico realmente acontecer, e eu também segui os seus passos, né? Mudei para o interior com meu marido durante a pandemia. Agora já estou, né, num momento transitório, muito mais em São Paulo, viajando novamente, entendendo essas novas configurações, reivindicando mais presença do que permanência, porque permanência por muito tempo em algum lugar, eu não sei se eu vou ter. Eu esteja aterrado e presente em cada lugar que eu estiver, esse é o meu objetivo. Muito bom isso, é verdade. O que você está sentindo, assim, você acha que depois da pandemia as coisas mudaram um pouco? Gente, o que eu sinto é que muitas mudanças anunciadas, né, durante a pandemia não aconteceram da maneira que a gente imaginou. Na moda, principalmente. Aonde por um tempo acho que a gente esperou uma revolução, né, tanto do mercado quanto das pessoas consumidoras, que a gente entendeu que a gente teria um salto rumo à ética, transparência, sustentabilidade, a diminuição do consumo, que isso aconteceria de uma forma tão violenta, tão radical quanto a própria pandemia foi. É, Só que como nós somos complexos, né, É. em nossos desejos e em tudo aquilo que a gente aprendeu ou desaprendeu ao longo da história, eu acho que essas mudanças não aconteceram da forma que a gente imaginava, mas obviamente que elas aconteceram sim, eu sou um otimista, e acho que 2023 a gente vai conseguir sentir alguns reflexos mais concretos em relação a isso, né. Eu acho que a gente chega num cenário econômico meio misto e meio confuso. A gente vê desejo de consumir, que é perigoso, né, porque a gente quer que as pessoas consumam diferente, mas acho que as pessoas vão sim consumir, mas elas vão ser muito mais exigentes, elas vão ser muito mais, escolher muito mais o que elas consomem, tá, porque elas também vão estar enfrentando uma crise, uma turbulência econômica, uma recessão, uma incerteza econômica. Então eu acho que vai ser um momento dessa dualidade, sabe. Eu acho que essa é a maior característica que eu vejo aí, em termos de moda e consumo. e em questão de inclusão a gente vai falar daqui a pouco. O que você acha? Se ampliou, se está ampliando? Você quer ter uma pergunta? Sim, tem uma pergunta. Você menciona a pandemia, redirecionamento de valores, redirecionamento de sociedade. Se você tivesse que definir 3 valores que a sociedade acreditava que ia mudar e que não mudou na real, quais seriam? Olha, eu acho que a gente pensar numa moda ética e sustentável, né, e mais uma vez está caminhando, o consumidor está sim, exigindo mais transparência nisso, mas eu acho que esse salto sustentável é algo que a gente esperava
que acontecesse mais forte. O fim da sazonalidade, falando em termos de moda, Sei, né? sei. Isso é algo que eu acho que a gente também via, né? Vamos tentar marcar, fazer cada marca, cada nicho, cada projeto responda à sua própria produção e não mais a sazonalidade que te pressiona a fazer 2, 4, 50 coleções por ano, como a gente via até antes da pandemia. Então isso é outra coisa que eu acho que mudaria com mais força, né. Eh, e eu acho também que a busca por uma rastreabilidade ecossustentável mais concreta, né. As pessoas que você vê, assim, a busca por marcas veganas, por marcas naturais, por produtos mais orgânicos e que sejam testados de uma forma mais ética. Isso tudo também evoluiu, mas não da forma como a gente É, aí vem uma Shein, né, e derruba tudo. derruba tudo. Exatamente, Pelo preço, né, pelo valor, pela exatamente. O que eu vejo com uma ótima perspectiva, tá, já mergulhando aqui quando a gente olha um pouco, primeiro que é uma loucura a gente estar aqui falando um pouco sobre tendências de prospecções, porque eu sou a pessoa que mais questiona essa palavra, né, e acho que a gente viveu muito tempo pensando qual é a próxima tendência da estação, como se cores, formas, silhuetas ou volumes pudessem definir que cara o presente deveria ter, ou como a gente deveria se vestir, e acho que tudo isso hoje em dia é uma grande bobagem. Quando a gente pensa em macro comportamentos, né, quais são as o que vai prevalecer, quais são as tendências os movimentos que vão prevalecer de uma forma mais macro, né, pensando de uma forma social, pensando em comportamento, em política, em geografia, causas socioambientais, e quando a gente pensa por essa perspectiva, a palavra tendência volta a fazer sentido. Não, mas você gosta muito de caminhos, né? Hã. Caminhos, perfeito, Aham. adorei, acho que é uma ótima ideia. Tá. E quando a gente pensa por aí, um lugar onde a gente pensava que a gente imaginava que cresceria pós-pandêmico e que eu vejo crescer e que para mim vai crescer exponencialmente ainda mais a partir do ano que vem, são a reciclagem, a reutilização, a ressignificação, os 3 R's da sustentabilidade que tanto se falava, né? Uhum. O reutilizar, o reciclar e o ressignificar, reaproveitar, todos os res possíveis, eu acho que isso está ganhando uma força enorme por várias razões. Primeiramente, pela razão que a gente espera, que é a razão socioambiental, a gente vê as pessoas terem mais consciência, principalmente a geração Z, que agora chega, né, na sua idade adulta e começa a influenciar de uma forma mais robusta, né, os nossos comportamentos, o consumo, e a gente vê que a federação já virou a chave, e que já naturalizou o uso de produtos de segunda mão, que consome no brechó, que fala de circularidade com a maior naturalidade. Então a gente vê realmente o crescimento de brechós de todos os nichos, dos mais baratos aos mais caros. Eu acho que tem mais bolsa de luxo de segunda mão sendo vendida do que bolsa de verdade nesse momento, então isso é maravilhoso. E também o upcycling, né, a técnica de você agregar valor a um produto que já existe através do design. Hum. Então você pega uma peça de roupa que já existe, você interfere, customiza, agrega valor, junta uma peça na outra e cria um novo produto a partir daí, né, uma nova peça, vou até tirar a palavra produto. Então todos esses caminhos que falam do reaproveitar, do ressignificar, eles estão se fortalecendo. O segundo motivo por isso acontecer é a crise econômica, né, porque mais que nunca as pessoas precisam de produtos mais baratos, elas também Saciar os desejos de maneira mais saciar o desejo de uma forma mais acessível, né, deixa de consumir e ao por um lado essa recessão econômica. E essa cultura de naturalização, de ressignificação do mercado de segunda mão, eu acho que ela ainda está batendo a cabeça aí para acontecer da forma que a gente espera, mas ela avançou muito, esses últimos anos, e isso eu acho que é muito legal. Assim como eu vejo também que todo tipo de iniciativa da economia compartilhada, colaborativa, né, que não é mais aquela economia linear do extrai, produz, vende, descarta, né, tudo que a gente fala de reaproveitar, de voltar para a cadeia produtiva, de compartilhar, de você ter mais o produto, de ter mais o serviço do que o produto. do que o pertencimento, a Da propriedade. da propriedade. Eu acho que isso tudo vai voar. Então você vai ver, né, que Ah, não quero ser dono de nada em 2023, quero ter tudo, mas não ser dono de nada. tinha carro, você tem um BlaBlaCar, amor, você tem seu aplicativo, entendeu? Já tem o nosso Blabla, já tem o BlaBlaCar, tá ótimo, entendeu?
as pessoas compartilhando utensílios domésticos, né? A gente até vê uma prospecção aí que eu acho bastante interessante, que talvez as próprias lojas, os grandes magazines e lojas de departamento passem a ter um departamento de aluguel e de compartilhamento. Guarda-roupas compartilhados, pessoas com acervos coletivos, que elas podem usar aquela roupa e devolver. É. Aliás, tem uma outra coisa também que eu estava vendo esses dias, que as pessoas colocam muito uma prospecção que eu acho bem interessante, da mudança da roupa formal. Eu acho isso tão interessante. Hã. Pensando assim, tipo, depois que você foi pro home office, que hoje em dia tá todo mundo trabalhando com rodízio, É. né? A ideia da roupa formal de trabalho, ela também vai mudar. E eu acho que a roupa do escritório, ela vai ficar cada vez mais casual, Você acha? acho. Só que a roupa da festa, Hã. ela vai ser no momento de você ter um statement, de você usar uma roupa que tem um design absurdo, maravilhoso, de colocar a moda nesse lugar de sonho, porque a gente também quer, mais que nunca. Quanto mais o mundo fica básico, confortável, esportivo, com a roupa de ficar em casa, com essa ideia da massificação, ao mesmo tempo que a gente quer ser individual, a gente também quer pertencer. Então, a gente também avançou muito a ideia da roupa comfy de ficar em casa. É. Da roupa básica, a gente também vê como é natural, né, da dualidade do ser humano e da vontade de se destacar mesmo diante dos padrões. Então a gente também vê um desejo pela fantasia, pelo delírio, por aquilo que é único, uma paixão pelo design, de alguma forma, né? Então a gente não é à toa que a gente vê a ascensão de marcas como a Schiaparelli, que chega no meio dessa tendência, né, normativa, conf, e faz uma moda absolutamente fora da curva, e que no meu caso, obviamente, faz uma moda de novo, porque é tipo, Você ama ele? amo, não é só ele, né, mas eu amo o que pessoas que trabalham da maneira como ele faz representam, Sei. que é levar a moda para esse lugar do exercício mais da possibilidade mais radical de expressão individual, do amor pelo design, pela loucura, pelo combate à normatividade. Porque se for pra gente ficar criando avatar e skin, usando roupinha de astronauta, com a mesma roupa que o Zuckerberg usa de dia pra ele usar no Meta, obrigado. Prefiro ter a pele azul, pra ter, sabe, 4 olhos, não sei, quero poder, sabe, né, esse o entendimento, né, do que pode ser. Quando você fala de tendências, a gente considera tendência no sentido normal que normalmente a gente usa dentro da moda. Tendência para as próximas estações, onde isso alimenta toda uma próxima e futura coleção. Poderíamos dizer que essa tendência seria, então, inimiga da sustentabilidade, no sentido de que a cada 3, 4 meses está alimentando uma coleção nova? Que na eu acho, quer dizer, eu queria dar uma opinião nisso, assim, eu acho que 3, 4 meses, as pessoas estão fazendo roupas seccionais, né. Eu acho que essa lógica vai inverter, porque quanto mais, a demanda, né, por ressignificar, por reutilizar acontecer, mais a perspectiva pela qual você cria todas essas coleções vai mudar. Por isso estou falando, não adianta mais a gente ficar batendo na tecla do: "Ai, agora é o flu, ai, agora é o cropped, agora é corset calça cargo". Legal, tá tudo certo, mais uma vez, se essas tendências combinam com Olha, você pensando 3 tendências. exatamente. Se a pessoa não gosta, vai estar, né. Mas eu Adoro quando você encosta a cara. não, eu gostei, então você também muita gente. Eu acho isso muito engraçado até, e até também porque eu convido sempre as pessoas a primeiro, a Glória Calil, que já esteve aqui, já falou pra gente antes, moda é oferta, estilo o quê? É escolha, né, então a hora que você, entre as inúmeras propostas, entende que a calça cargo combina com você, vai lá, se joga. O problema é que no sistema que a gente faz, a construção social de quem te disse que você deveria usar calça cargo para pertencer, ainda que aquilo não combine com você, ou que a calça cargo vai ser o seu passe de entrada e validação, aí que tá o perigo, É. né, o problema é esse, tá aí que é o famoso jargão que eu até para os meus conteúdos, a tendência é te usar e não você usar a tendência. Mas quando a gente olha para uma perspectiva mais profunda, é legal quando a gente vê que essas tendências modinhas, vamos colocar, Isso. é a tendência modinha, ela também responde a uma lógica comportamental, a uma lógica antropológica. Eu não acho que é à toa que no momento em que a gente mais precisa fazer 10 coisas ao mesmo tempo, que a gente volte a usar calça cara com 10 bolsos. Com certeza. A hora que a gente sai de casa, a gente quer ir pra rua pra resolver 10 coisas ao mesmo tempo, tá lá a calça cara. É. E ao mesmo tempo, depois de ficar em casa tanto tempo, e tem que se proteger, se cobrir com face shield, com máscara, porque você quer postar o corpo, pele, né? Então, a gente também viu uma tendência super sexy, super e com uma vontade de mostrar o corpo, junto com aquele ciclo dos 20 anos, né, que depois de 20 anos a gente tende a olhar
uma tendência que aconteceu desde a gente, a vontade de se mostrar o corpo com a Paris Hilton 20 anos depois, amor, é são 2 caretas que cabem dentro de um dedal, né, que é Fifine. Próximos desse 2023 também. Gago, você já eu acho que você acha que essa coisa do sexy veio pra ficar, né, e ele não é muito o sustentável ainda não é sexy, né, a moda sustentável, assim. Mas eu acredito que, né, cada vez mais essas coisas vão se juntar. Eu acho que existem, como tudo, né, potenciais muito positivos e outros perigosos, né. Quando a gente fala desse novo sexo, eu acho que ele só faz sentido se a gente pensar isso para todas as corpas, que é o que a gente já vai falar mais sobre diversidade e inclusão, né. O legal é que essa mini saia, esse top, esse sutiã, essa lingerie, esse corset é para todos os corpos, então para todos os tamanhos, é aí que isso faz sentido. Você já incorporou o vocabulário como se chama o seu vocabulário? O meu da Dele. os pronomes neutros, É, né, eu pode já tive versão sim, mas eu vou muito bem entre todos os pronomes, né. mas na sua casa você fala assim, todos os Falo, vai. corpas, obrigado, sim, tem. A linguagem neutra ela é muito polêmica, tem gente que ainda resiste muito a É, ela, porque a gente também já mora num país aonde as nossas desigualdades sociais, por vezes o próprio português, ele já é difícil, né, de aprender. A ideia não é criar uma gramática que seja ainda mais excludente, pelo contrário, mas que a gente consiga, através dessa linguagem, entender que existem muitos outros gêneros para além do binário homem e mulher, né, então é muito importante. Hoje, quando eu vou falar no plural, eu prefiro falar de todes, primeiro porque eu já não aceito tanto que os coletivos sejam masculinos, né, é, então isso já não é à toa, né, que é o Deus, é o homem na Terra, isso não é à toa, isso é um resultado de uma construção machista patriarcal. Então, eu acho que também é interessante a gente perceber como que a gente constrói gramaticamente isso. é. Mas sim, eu É, porque a linguagem é uma representação da realidade. defendê-la é muito importante, porque é assim que você defende, mas eu, no meu caso, tenho algo bastante, fluido em relação aos pronomes. Você também, tá? Mas eu acho isso importante do sexo. E quando eu penso na questão do sexo, assim, eu pensei muito na questão do Barbiecore esse ano. Sério, por que Eu você assim, pensou muito no Barbiecore? eu acho assim, quando eu vi, né, o primeiro desfile do Valentino Pink, com todo mundo usando, eu acho que o pink é uma cor maravilhosa, eu sou apaixonado por pink. E acho que ele é uma cor que traz otimismo, né? E que ela também pode ser ressignificada nos valores da antiga feminilidade, aonde o pink era esse sinônimo. Então é legal quando a gente começa a trazer ele para um outro espectro mais amplo e usá-lo de novo. Quando você mistura isso com o Y2K, com a Paris Hilton, com todo mundo usando vestido justo, cor de rosa, tá tudo certo. Se você combina com você, se joga. Só que pense nos estereótipos históricos que vêm carregados dessa imagem super sexy, super pink, muitas vezes super magra, super hiper feminina, que por tanto tempo colocou a mulher em lugar de subalternidade, né? Então é muito importante quando você usa a sua Barbie, você tirar a tua Barbie de dentro da caixinha, né, e lembrar que ela só faz sentido se for a partir de uma atitude emancipada, dona da sua própria história, da sua própria sexualidade. Se for para servir para você ser mais uma Barbie dentro da caixinha, eu realmente acho que a tendência Barbiecore é um desserviço, É, entendeu? eu acho que até mesmo quando você analisa o conceito histórico e estrutural de sexy, quando você diz para alguém, as pessoas já pensam logo naquela mulher magra, Paris Hilton. Quando você leva o conceito de sexy para dentro de uma questão de diversidade e inclusão, e você começa a entender que outros corpos diferentes daquele também podem ser sexy, é uma mudança de chave social que não sei se as pessoas estão preparadas. Né? Eu acho que ela fez mais Não, que preparada. eu acho que tá vindo. Eu acho que inclusive você, há muitos anos você fala disso e faz imagens que quebram aos poucos dentro de grandes revistas, mas que vão Quando eu digo não estão preparadas, é uma questão social, não é minha. Sim, Não é minha, não tem as total, pessoas estão acostumadas a ver o sexy diferente desse conceito histórico com que elas foram acostumadas. eu acho. peitão, bocona. Eu acho maravilhoso que, assim, essa mudança, essa reivindicação, que é o que mais me anima nisso tudo, é pensar que ela veio das pessoas, certo? Porque realmente o mercado da construção em que ele estava muito acomodado em lucrar com a exclusão, né? Então ele perpetuaria estes mesmos padrões, esses mesmos valores, para criar esse sentimento de não pertença para as pessoas e fazê-las consumir cada vez mais, para tentar atingir aqueles padrões. Essa reivindicação, ela veio muito. Não, eu acho que a reivindicação vem de uma crise econômica, que essas pessoas que estavam dentro começaram a comprar menos
E o mercado foi obrigado a colocar outras etnias, outros corpos. Não acho. Eu acho que Não. também tem uma questão financeira. O mercado percebeu que tem ali um público que não estava sendo explorado. Falando a mesma coisa. Mas eu acho Desculpa. não, mas eu acho que a maior convergência, ela vem junto com as causas sociais. Você acha? A mudança também é sociedade. Ah, sim, porque você vê, né, olha a luta, por exemplo, pela presença de pessoas pretas em não só nas vitrines, publicidades, mas sim na estrutura, que é o que a gente já vai falar daqui a pouco É. também, pra gente falar até toda a representatividade importa, né, até onde tá essa diversidade. Mas isso tudo, se você pensa bom, vou dar um exemplo melhor. A gente pensar que foi derrubado o desfile da Victoria's Secret e que hoje o desfile mais importante das marcas de lingerie é o Fenty Savage da Rihanna, sabe? Que traz pessoas absolutamente plurais, pessoas de deficiência, pessoas pretas, pessoas gordas, pessoas indígenas, pessoas queers, pessoas trans, não binárias, de todos. E este virou um grande player do mercado de lingerie, que é um dos maiores do mundo. Né? Então já não é mais sobre uma cota, sobre um espaço. Ah, então também vou colocar. Não, é sobre mudar as lentes pelas quais você vê a beleza, tá? Né? Então é pluralizar o ponto de partida. E você pode ter certeza que quanto mais você constrói mais modelos plurais em todas as áreas, na publicidade, no cinema, na moda, nas roupas, mais você cria uma lindo plural. Quem cresceu vendo diferentes corpos vai absolutamente estranhar. Pensa que há 20 anos atrás a gente estava no mercado que não tinha um jeans preto, que não tinha uma pessoa trans que não estivesse nos lugares à margem do que havia se estabelecido para elas. Então é uma mudança de paradigma muito grande. E o que eu acho, né, que a moda que tentou por tanto tempo ditar o que as pessoas deveriam usar, ou se fazer como um parâmetro de como as pessoas deveriam se parecer para pertencer, ela passa a ter um papel muito mais importante de ser uma agente proativa nessa transformação. Como eu tenho dito muito, não dá mais a moda ser só um espelho. Não, porque ela está no vermelho, ela tem uma dívida histórica em fazer com que as pessoas se sintam bem nos corpos que elas habitam, e ajudar as pessoas a se sentirem bem na sua própria pele, no seu próprio corpo, no seu próprio cabelo. Então todos nós que trabalhamos com moda, nós temos que ser agentes dessa transformação. E cada um, da onde fala, criar imagens mais plurais, coleções mais plurais, marketplaces mais plurais e que atendam Podcast, mas podcast que atendam essa real diversidade que a gente está almejando. Mas quando você olha a diversidade na moda hoje, você acha que ela realmente existe ou é o que está caminhando? A gente tem você trabalha faz tempo com isso, olhando para isso. mais uma vez, acho que é importante a gente olhar. Quando a gente pensa nos avanços que a gente teve, Teve. é muito grande em muito pouco tempo, né? E ele vem junto com todo um letramento racial, de gênero, de tudo que tem acontecido, né, no mundo. Então, sim, a moda respondeu muito. Eu acho que ela evoluiu muito mais nisso nos últimos 10 anos do que ela evoluiu nos últimos 100, por exemplo. Porém, ela ainda está engatinhando, olha que louco. E a gente cai facilmente numa falácia de que essa diversidade esteja num verniz, de que ela esteja numa superfície. É muito bom que você tenha diversidade entre as modelos, nas passarelas e nas campanhas. Só que essa diversidade ela tem que estar presente na estrutura. É outro ponto que a gente, né, eu tenho falado muito, muitas pessoas têm falado muito. Só quando essa diversidade estiver ocupando cargos de poder, cargos de decisão, é que as mudanças de fato acontecem. Né? E deixa toda a representatividade importa? Nem toda. Porque a dentro da pessoa está representada ali, mas ela não representa de fato aquela estrutura. E aí que a gente começa a ter os famosos washings, né? O washing da diversidade, que parece diverso, mas não é. É. A marca tem uma modelo diversa, né? Mas dentro Padrão, mas dentro ela está apoiando, não tem uma política de diversidade real, não tem uma diversidade no seu quadro de funcionários, apoia apenas essas ações afirmativas numa determinada época do ano, vai apoiar a cauta LGBT em junho, vai apoiar, ou vai pôr uma etiquetinha verde ali na Semana da Sustentabilidade, e esta é uma grande tendência mercadológica de consumo, mais uma vez muito impulsionada pela geração Z, que é a rastreabilidade de cobrar das pessoas, das marcas e dos criadores de conteúdo, seja de quem for, cobrar legitimidade. Até porque é isso que a gente só falou também, né? O que diversificou muito também, né, a diversidade, foi a diversidade dos formadores de opinião, das pessoas que disseminam informação, né? O ponto de partida pluralizou, uma vez que graças à internet, hoje todo mundo é o seu próprio canal, todo mundo
dá a sua opinião até demais, né? Acha que importa muito a própria opinião, mais do o que remédio importa de verdade. dose para Exatamente. Eu tenho falado muito e repito aqui para vocês. Na era da fake news, na era da pós-verdade, aonde por vezes o eu acho vale mais do que eu sei, essa democracia maravilhosa que a gente conquistou também é um perigo, né? Porque, como eu também digo, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Estamos prontos para disseminar informação, a gente sabe o estrago que a internet faz na vida das pessoas, ou que uma informação, que uma fake news é capaz de fazer, capaz até de eleger um presidente. É. Então, é muito importante a gente entender esse poder. regulamentar e regularizar e prestar atenção. Mas eu acho sim, eu acho que a gente andou muito em termos Mudou. da diversidade, e a gente percebe agora, já com um pouco mais de tempo, como é um caminho sem volta. Quando você. E eu vejo, por exemplo, que a percepção que a gente tem de pessoas LGBTs se ampliaram demais nesses últimos tempos. Antes você tinha os estereótipos de pessoas LGBTs nos canais de comunicação e na mídia, sempre retratados de uma forma estigmatizada, estereotipada, caricata, né? Quando a gente pensa em como isso cresceu, isso realmente. E você acha que cresceu faz quanto tempo? Uns 10 anos que começou? Eu acho que de 10, eu acho que teve alguns marcos pra cá. Teve algum marco, assim? Eu acho que são vários marcos, né? E na sustentabilidade ambiental e social, a gente tem o Fashion Revolution Rana Plaza. com Rana Plaza em Dhaka, Doha, Dhaka, agora pode. Em Bangladesh. Dhaka com Bangladesh, não foi Doha, é o foda com Doha no Catar. Mas a gente pensar agora quanto que estão sendo, o quanto a gente está viralizando as imagens dos lixões a céu aberto, né? Que é uma coisa que a gente não via tanto tempo atrás. Agora tá todo mundo aí mostrando Gana, Atacama, mar de plástico. Então o Rana Plaza abre, mas agora a gente tá muitos marcos, né? Como a gente vai ter no movimento negro, você tem o George Floyd, você tem uma série. O George Floyd é super importante, né? Exato. Nesse lugar, mas é algo que, né, já tá com certeza uma série de tensões. E na causa LGBT, eu acho que é uma convergência de muitas coisas, né? A gente tem uma exposição muito maior da violência que permeia a nossa comunidade ainda. Lembrando que, apesar dos nossos ganhos, o Brasil, pelo 14º ano seguido, é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Mas no mundo, né, a gente tem a maior relevância social de pessoas trans e travestis, e nós somos o país que mais mata pessoas trans e travestis. E a que mais procura no site de pornografia conteúdos de pessoas trans. Olha como esse desejo é algo contraditório, né? Porque é um país onde o desejo existe, mas existe um ódio a esse. Nem Freud explica. Gente, vou tirar meu casaco maravilhoso da mulher, porque tá muito quente. Que ótimo. Aproveita essa parte, exatamente. Exatamente. Ai, E mostra que eu desejo por uma roupa básica. Não, mas só bossa pessoal, né? Que é muito. mostrar aqui uma certa diversidade, temos os... Esperança. E assim, quando a gente fala em diversidade, você acha que falta muito para que a diversidade alcance um papel estrutural na sociedade ou estamos próximos? A minha aposta é essa. A minha aposta é quando as pessoas até então entendidas como diversas, né, ocuparem esses lugares de poder. Eu adoro entendidas como diversas. Eu até estou fazendo um conteúdo isso junto com a Margot Tonhon, que é uma das pessoas mais inspiradoras para mim, o @mulher trans da Margot, que é uma maquiadora, educadora da beleza, filósofa, e ela, a gente até fez conteúdo juntos, trazendo essa questão de diversidade ou pluralidade. Porque para que a diversidade ela carrega uma armadilha. Para que seja diverso, é preciso que exista a norma. É como se tivesse um cercadinho de que as pessoas são essas são diversas, quem não é diverso? Talvez quando você pensa em pluralidade, que é o ponto que a Margot trouxe muito, que eu acho muito maravilhoso, é quando a gente começa a pensar como cada um de nós, até que aqueles que um dia se entenderam como normais, são diversos também. Você só consegue falar da diversidade quando você reconhece o que é diverso em você. E o maior problema da nossa construção é que as pessoas brancas, por exemplo, até hoje se entendem como universais, como neutras, né? Porque sendo neutro, a gente sabe muito bem que ninguém é, né? E que as pessoas passam a entender que tiver um outro, né? Mas vamos trazer pra dentro daquele grupinho, quer dizer, a gente ainda
dando a linha de que a gente agora vai aceitar, né. Exatamente. Então eu acho que assim, quando realmente essas pessoas diversas estiverem por esses lugares, eu acho que tem uma mudança. Quando eu penso que a Érica, né, a nossa deputada, federal maravilhosa, a nona mais votada do Brasil, se não me engano, mas foi a vereadora mais votada do Brasil no seu ano, alcança um espaço político como esse. Veja a Sônia Guajajara, maior liderança indígena, sendo uma das pessoas mais votadas do Brasil, eu vejo essa mudança acontecer. Quando eu olho para as paradas de sucesso do Brasil e vejo 2 drag queens, como a Pablo, minhas amigas queridas Pablo e Glória Groove, que eu amo, ou Lina Pereira, Linda Quebrada, né, mulheres trans, como Jupe do Bairro, Linda Quebrada, ocupando as paradas de sucesso. Quando eu vejo uma Lineker na capa da revista, e sim, eu vejo que novos espaços estão sendo conquistados, estão sendo selados, né. E o mais importante, que é o que a gente fala, né, que as pessoas possam contar suas histórias por si, e não mais terem esses narradores supostamente neutros que vão contar a história por elas, e não por acaso, são pessoas brancas, ricas, com formação acadêmica, né. Então eu vejo que sim, são muitos ganhos, mas que a gente não imaginava há anos atrás poder, né, ver isso tudo acontecendo, mas ao mesmo tempo, como o mundo é muito louco e o ser humano, vou te falar, é complicado, com toda essa evolução também trouxe à tona um pensamento muito mais retrógrado do que a gente imaginava que estava aí, para muito além das nossas escolhas políticas, vou até parar por aqui. Mas eu digo assim, né, que por trás de uma eleição polarizada, como a gente viu que o maior problema não é o candidato, é que o candidato tá ruim, hein. O problema são o pensamento que se revela por trás. E quando a gente fala em diversidade, em questões de gênero, né, com pessoas votando para não existir banheiro unissex, tentando barrar inúmeras políticas de inclusão, sei lá quantas são, a gente percebe que também existe uma contramão conservadora que não quer largar o osso, que não quer dar o poder para essas vozes diversas. Então, e lembrar que a diversidade é uma luta de todos nós. Ela não é uma luta das diversas, das diferentes, das que não são da norma. A gente exatamente, tipo, a gente fez um outro episódio com a Carol, né, Sim. que a Carol, inclusive, a Carol Gentil, eh, e a gente tem que entender e que pode trazer lucro, inclusive, isso, né, quer dizer, você entende melhor se você tiver dentro da sua corporação pessoas plurais ou diversas, você vai conseguir entender mais a sociedade hoje, porque a sociedade e os consumidores, falo, né, enfim. E só uma coisa que é legal, desculpa, Jonathan, por favor. Não, é porque, por exemplo, a gente recebeu a Carol Gentil e a Zambon, que deram 2 opiniões pra gente, no sentido onde a Carol, ela disse: "Não existe mudança estrutural em termos de diversidade se você não muda, se você não tem isso na estrutura de funcionamento da sua empresa. Você não pode querer falar de diversidade e inclusão se dentro da sua empresa isso não existe". Que é o G da governança. E, ao mesmo tempo, a Zambon disse pra gente, não sei se você se lembra, que, por exemplo, quando ela tá fazendo campanhas, aí a gente vai muito mais pra uma questão de inclusão. Um menino loiro, olhos azuis, ele passa tranquilamente sem camisa, mas um negro ele não. Então até onde vai essa inclusão? Entendeu? Mas o que que esse menino tá fazendo sem camisa? Quer dizer, se fosse um loiro branco, Ralph Lauren iria, entendeu? Porque isso é muito arraigado. É. Então, assim, uma coisa que eu acho interessante. Mas o interessante é que a gente tá quebrando, a gente tá participando disso, assim, eu fico feliz em ver os espaços que tá todo mundo ocupando, esse rumo que a gente tá indo. Porque assim, há 20 anos, quando a gente começou na moda, quer dizer, você, Nossa, não dá nada disso, nada. Só que a gente também, a gente fala tudo isso, só que se você vai olhar até hoje, a novela já tem o espaço que ela tinha antes, mas se você for pensar até hoje, foram quantas novelas com a protagonista negra? Uma, duas, que tiveram em 100 anos de história? perdeu também. Entendeu? E outros veículos que tiveram que abordoadas, né, entender. O que eu acho interessante é que, né, hoje, isso já não é mais um papo só de ativistas ou de pessoas que estão querendo fazer transformação. Quando a gente pensa nas ESGs das empresas, né, que estão ali pensando nas causas ambientais, de governança e nas questões sociais e de pluralidade, as empresas que estão com as suas ESGs em dias e que estão realmente, na prática, gerando uma transformação, elas são as que mais valem. Ah, é. E isso é maravilhoso. É. Porque isso, né, começa Porque olha o mercado, tu vê que o mercado não mexe tudo tão ruim assim, coitado. né, e de repente você vê então pessoas que antes, diversidade e inclusão, que obviamente a norma, né, que também não quer a mão do poder
que eles têm em mãos, começa a entender si, que esse é o assunto da Eu vejo esse viés muito pelo lado econômico. Eu acho que hoje em dia as empresas não podem mais abrir mão de nenhum tipo de consumidor. Sabe? Eu acho que essa é a matriz de toda mudança, realmente, eu acho que é econômica. Eu acho bonita essa coisa assim, social, que as pessoas querem mais prioridade, mas eu vejo assim, quando o coração está completamente ligado ao bolso, né? que essa mudança vai acontecer. É, O capitalismo se constituiu dessa forma que é, a gente conhece. Então, se a gente conseguir, né, de alguma forma, inverter essa lógica, E também tem uma coisa que é um termo que eu uso muito, que é a ditadura da informação. Hoje você não tem mais a ditadura da informação. Todo mundo que está na internet é um agente de mudança social. Então, assim, para que a mudança aconteça, hoje a gente tem muito mais capacidade de ver isso vindo da sociedade do que de um veículo especificamente, percebe? gente, não tem ditadura da informação, tem agora com o chat GPT, você vai eu sei, a gente vai fazer tudo por você, até dar um piti, se você quiser. tudo ele faz pela gente. Não sei se as pessoas sabem o que é chat GPT, que é esse negócio novo que o Elon Musk lançou, que é uma inteligência artificial, vou até colocar aqui, é uma inteligência artificial que um OpenAI, que você pode fazer o texto, ou você pede ele faz qualquer coisa pra você e você finge que foi você e é ele. Aí eu vi um cara falando o seguinte, que como ganhar dinheiro com chat, você coloca o site, vai abrir uma casinha igual ao Google, um espacinho, aí você vai fazer a abertura de um podcast sobre sustentabilidade. Aí ele faz. Sustentabilidade é um dos valores mais. Com estilo Alexandra Faraba. Fala, você pode fazer pra mim uma abertura de sustentabilidade com estilo meio Alexandra? E aí ele escreveu assim, fazendo uma carta de amor pro Dude. Pelo amor Oi, Dude, querido, ele escreveu você. Gente, então eu acho que essa coisa da ditadura da informação, hoje em dia passa muito mais pela ditadura do discernimento, né? isso, porque a gente exatamente. Agora é a infoxicação, né, que a gente tá todo mundo intoxicado de informação, ao mesmo tempo que você tem uma pluralidade fantástica de canais e de vozes, que é um ponto de partida pra mudança. Nunca foi tão difícil saber em quem acreditar, né, meu amor? Pois é, É isso, né? é. Curiosidade para vocês dois. A Futura é vegana. Isso é que É. É, olha, Alexandra Fará, É o Carlos Giroto que Carla Giroto, que escreveu a Carta para a Futura. Carla Giroto é uma das pessoas que eu mais admiro nesse Vamos trazer a Carla aqui, né? fez um projeto lindíssimo no passado juntos, que foi o Instituto Casa, a Instituta Casa de Criadores, que é o Instituto é toda na feminina também, e foi uma escola de moda feita para pessoas que não teriam condições de estudar numa faculdade de moda, e ela parte de um ensino de moda totalmente decolonial, por uma perspectiva totalmente descolonizada e plural. E foi lindo, a gente teve alunos do Brasil todo, de diferentes regiões. Era online? Era online. Ai, Com alunos, com professores, assim, fantásticos. Foi da experiência educativa mais transformadora e maravilhosa que eu já participei. E a Carla começava com a Carta para a Futura, que era genial, a Futura toda na feminina. E a Leia foi uma pessoa que previu a futura vegana. Não é a primeira, mas é uma pioneira. Me fez ficar vegano por 3 meses. E aí depois, agora nem vegetariano. sei, longe, longe dos meus olhos. Exatamente, a gente debancou. Oníbero. Como uma influenciadora da vida real, ela de fato nos influenciou. E aí, quando a gente tava falando um pouco dessa perspectiva, eu acho. Esse ia ser um veganinho perfeito. Vamos ver no próximo podcast, confia em mim. Dá esse crédito, exatamente. Mas eu acho que assim, a ideia, né, da gente ser mais conectados e responsáveis com a nossa saúde, com a do planeta, ela é uma ideia muito forte, que também pode cair muito facilmente no rótulo, né, de produto e virar parecendo frase de autoajuda, mas realmente, né, gente, primeiro que a gente tem uma urgência de informação e de saúde muito grande, né? É, mas é muito difícil e quase impossível para as pessoas abrirem mão do seu conforto e das suas escolhas. Quer dizer, às vezes. Não, eu acho que algumas você consegue fazer mais dentro da sua personalidade, outras você consegue fazer menos, né? Eu acho que todo mundo é imperfeito mas realmente, marchar um ser ou manter uma reserva viva de alimento
que a superioridade, né, nossa, de da gente ir como é que chama aquele aqui tem aquele professor que a gente especismo, né, de você usar de um especismo é um tipo de racismo. O homem, por ter uma inteligência cognitiva e por ele saber contar histórias, alguns melhores que outros. Aham. Então essa coisa do especismo, quer dizer, uma espécie falar: "Eu sou superior à galinha, então eu posso matá-la", entendeu? Isso é também um tipo de inclusão e pluralidade que eu gostaria de trazer. Porque, assim, só porque o ser é menor e não tão inteligente, né, então, assim, acho que essa coisa de comer bicho fez sentido num mundo em que era corpo a corpo, corpos a corpos, corpos a corpos, o treinável linguagem neutra, corpos a corpos. Hoje em dia, a vaca, tadinha, eh Feita desse então você tem eu nunca você sabe que eu fui uma pessoa que virei vegana não por essa ideologia de eu virei pela minha questão de saúde mesmo. Porque um dia eu comi muita carne, eu estava fazendo muitas palestras, andando muito de avião, e eu parei na frente do espelho e falei: "Nossa, tô toda cheia de coisa, vou parar de comer carne". Foi assim, mais ou menos assim, só pela minha estética. E também por uma coisa dos meus valores, porque eu comecei muito a fazer aquele programa na Band, ter muitas informações, e eu comecei a achar bizarro eu, uma pessoa de futura, sim, olhando pra olhando para a futura e falando, e na época fazendo o festival de tecnologia e moda, eu me achei, assim, um pouco desconexa, eu falar uma coisa e agir completamente diferente, entendeu. Então também foi uma coisa que calhou ali e eu nunca tive dúvida, mas isso é muito pelo meu discurso e pela coisa dos coros que eu fui lá e que veio mais por isso, assim. Agora de impacto ambiental é, assim, horror, né. Apesar de que, quer dizer, o casaco de pele já tá indo, já tá cafona pra usar, olha que humano pra gente pensar. né, pra gente pensar que O casaco de pele não foi, que chato, eu que imagino. era algo naturalizado, mesmo que se tivesse lá o Teta já fazendo aquele trabalho nos anos 90, Nossa, I'd rather go naked than wear fur, que as supermodelos usavam eu prefiro estar nua, elas posavam nuas, dizendo: "Eu prefiro estar nua do que usar pele". Os boicotes, as pessoas usando pele, e realmente a pele pega muito mal. cara, demorou 20 anos. Hoje. Pela tecnologia. Então sim, eu acho que a tendência é essa. Vendo tudo, né, que o que envolve essa crueldade animal para atender as nossas demandas, ver modelos de negócio como a Stella McCartney, que consegue fazer uma marca vegana Sem PVC e sem plástico. e sem plástico. Eu acho Entendeu? que até no surgimento das redes sociais, a gente tinha acesso a poucas informações. Então, assim, a nossa consciência ampliou muito. Depois que você começou a saber como é que realmente é, depois que você começou a ver os mares de plástico, as ilhas de plástico, os os aqueles gigantescos no deserto de resto de roupa, né, e o acertos não, como chamam, os reservatórios, depósitos lá de roupa. Você começa a ver, depois da rede social, isso. Ver os caras sendo porque a indústria do bicho, você falou muito em rastreabilidade, transparência, são indústrias feias, mataram um bicho, ninguém mostra você matando, né, feio. Mesma coisa agora que a Marina Silva, você foi no não sei se você foi na Sim, casa da Alix, sim. que ela falou que o ouro é o novo casaco de pele, É. né, porque, tipo, o ouro que é minerado pelos aqueles pequenos Tem como. né, o garimpo ilegal, ele é junto 3 vezes maior que as 3 maiores mineradoras, né, e que um ouro minerado ilegalmente na água a 500 quilômetros de altura do chão, mudou a água de altura do chão, E ainda tem um impacto social terrível. e de Assim, saúde e tudo. exato. Então eu acho que Na verdade, já viram algumas mudanças, até o ouro rastreado, certificado, ainda é muito embrionário, realmente é uma vilã. eu acho Essa que a Futura é vegana, a Futura é prata. sim. Ah, não, não é o A Futura é prata. você vale ouro, mas a cultura é prata, querida, exatamente. Eu acho que e até quando a gente pensa isso, né, a gente fala assim: "Ai gente, então tá, as pessoas vão consumir menos?". Acho que de todas as questões essa é a mais Ah, vai. que parece mais utópica e mais difícil, parece até pra mim, entendeu? Quando eu vejo tantas coisas que eu acumulo de comida em casa, mas tipo, a é impressionante, né. Porém, existe um novo mindset, eu acho, de como consumir. Uma vontade. Existe uma vontade, eu acho que existe, mais uma vez, e eu acho que somos todos nós, de todas as idades e classes sociais, mas existe o impacto de uma geração Z, que assim como ela está consumindo segunda mão,
e comprando do brechó de todos os lugares, ela também está exigindo mais transparência, mais rastreabilidade nesse lugar. Mais uma vez, isso acelera, não é que eles são os responsáveis por isso, eu não acho que seja isso, mas assim, são pessoas que aceleram esse comportamento. Então acho que vai sim ter uma coisa de buscar mais qualidade que quantidade. Vai haver uma cobrança maior do consumidor por legitimidade por trás do que a marca promete entregar e de como ela promete produzir. É. E a tecnologia está a nosso favor para trabalhar na rastreabilidade. É. Então eu vejo que esse é um caminho sem volta sim. Ah, você falou então que você está beneficiando uma causa LGBT por trás dessa bandeira do arco-íris? Me prova. Quero ver de uma forma fácil, através de QR Code, de uma entendeu? Tipo assim, existe isso é uma tendência que eu acho que já é para apresenta, não é nem só para futura. Ela já é agora, É querida. passada. Ela é pra no agora, entendeu? As pessoas estão, exigindo. E vejo até em termos, né, pensando nesse lugar do consumo, voltando para um olhar um pouco mais macro, que tem muita gente falando, e eu concordo, que as experiências de consumo, elas vão estar num lugar entre a fluidez e o multiacesso tecnológico, que é maravilhoso todo esse acesso que a gente tem, porém com a familiaridade, com a intimidade, com a verdade do presencial, do físico, do analógico, daquilo que não pode ser reproduzido pela tecnologia ou por uma inteligência artificial, né. Por isso eu também vejo que na moda, a outra aspecto que para mim entra junto com a questão dos R's todos, reutilize, ressignifique, recicle, upcycle, é o feito à mão. Eu acho que isso é uma coisa que a gente já viu em 2022, que a gente vai ver muito em 2023, a valorização da ancestralidade artesanal, do feito à mão, daquilo que é local. Primeiro porque isso é aquilo que ainda o algoritmo não consegue fazer. Mas eu vou ficar muito surpreso daqui a pouco ver as robô fazendo renda irlandesa, renda renascença, não duvido, tá, mas por enquanto, né. Você ensinar uma TC, você programar uma aula Exatamente. Mas eu entendo Mas eu acho que a assim, manualidade. também através do E é uma coisa de energia também. energia. É. E quanto mais a gente tiver um mundo automatizado, eu sei que é meio antigo, meio batido isso, mas é fato. Quanto mais automatizado a gente tá, quanto mais inteligência artificial tem, mais a gente vai valorizar aquilo que é feito à mão, que é de uma sabedoria cultural, ancestral, manual e que tem essa preciosidade. Você não acha que moda é comunicação? Não no sentido, assim, desse que a gente fala em imagem e tal, mas no sentido, assim, por exemplo, as meninas vieram também nessa temporada do diamante crescido em laboratório. Se você compra um diamante desse tamanho, sei lá, o meu não é diamante, tá cheio de, mas assim, se um diamantão, vai chegar na pessoa e vai falar: "Olha o diamante que eu comprei", né. Aí você pode falar assim: "Olha esse diamante", ela pequenininho, você olha: "Diamante crescido em laboratório", aí você já conta toda essa história, já se comunica, já troca informação, já vai eu com as minhas experiências das minhas bolsinhas de couro, Maravilhosas, pegando lá do couro de cacto, etc. pioneiras. São, pra mim, motivo de assunto. São E de, assim, autoestima, claro, Deus está usando uma coisa que eu acredito, né, porque moda é autoestima, né, e autoestima é amor, né, e sustentabilidade é amor, mas também como, assunto também. Você tem uma coisa feita à mão por uma comunidade da Casa do Rio, do Jeff, lá na Amazônia, não sei o quê. É o máximo, você tem assunto, né, porque as pessoas também, assim, a gente tem assunto pra burro, mas as pessoas também. Pois eu acho mais que isso tá mais do que na hora do luxo ser sinônimo de procedência. Não é possível, você vai pagar um produto de luxo hoje em dia, a gente que o luxo deveria representar. Ele deveria ter uma certificação da boa remuneração que os artesãos por trás daquela bolsa fizeram. A manutenção de técnicas ancestrais artesanais. Alta costura, gente, qual é o valor de existir alta costura hoje em dia? Para mim, se a alta costura serve pra alguma coisa, apesar das técnicas excludentes e classistas que ela ainda perpetuam, é para que ela sério, eu bem verdadeiro. Eu bem verdadeiro não, verdadeiro. Ela serve aqui para a manutenção de técnicas centenárias que É. poderiam se perder É. se você não tivesse lá pessoas É um bom hora. pra existência É um excelente motivo pensar só técnicas maravilhosas. Se o lessage não existiu, já muitas técnicas de bordado vão embora junto com eles lá, né, do instituto. Então, eu acho que isso é super importante, né, essa manutenção, ainda mais no mundo aonde até tua carta de apresentação, como que ela chama?
ChatGPT. O chat da Petit, o chat GPT, já tava, escreve, até por mim ele escreve, o que vai ser da bordadeira se a gente não puder resgatar os saberes, né? Mas olha bem que esquizofrenia capitalista, né? Você vê ao mesmo tempo que ele tá lá vendendo a costura a um preço absurdo, valorizando tudo que é feito à mão, savoir-faire, todo esse conhecimento técnico, e ao mesmo tempo o cara tá lá nem aí pro meio ambiente vendendo a marca que tá poluindo o ambiente de uma maneira imensa, sabe? E às vezes as duas coisas dentro da mesma. Às vezes são. Geralmente as duas coisas da mesma empresa, né? E isso é uma coisa que foi para mim, acho que a grande decepção daquilo que a gente conversou um pouco no começo, né? Assim, desse cenário pós-pandêmico, mais uma vez, sem romantizar que o mundo ia resetar, fazendo uma parafraseando o nome do nosso podcast preferido. Eu não acho que fosse dessa forma, até porque a gente sabe que já existiam pessoas conscientes e pessoas que não se importam com a consciência ambiental, então isso não é que isso ia mudar. Mas se pensar como a valorização, a priorização de uma mentalidade mais ética, transparente, rentável, como isso de fato se concretizaria, e a gente percebe que não, infelizmente. Eu estou fazendo aqui o ChatGPT, esse texto para encerrar o podcast sobre podcast Vamos ver. sobre Diversidade. diversidade. Acho que vai ser mais fácil. Podia ser Tá. sobre pluralidade. Onde que eu posso mostrar, diretor? Eu posso mostrar aqui? Ó, essa é a interface. É assim, uma coisa, um box, tá? Texto para encerrar um podcast sobre diversidade. Se ficar muito bom, eu vou cortar essa parte anterior e vou falar como se fosse. Você quer ler? Por favor, leia. Peraí, quem tá pensando, ele pensa. Tá bem, deixa ele pensar um pouquinho também. Vamos lá. Obrigado por ouvir o nosso podcast sobre diversidade. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e que esteja mais sensibilizado com a importância da diversidade e da inclusão. Lembre-se que todos nós temos a responsabilidade de promover uma sociedade mais justa e igualitária, e que isso começa com o respeito e a valorização da diversidade de gênero, raça, orientação sexual, habilidades e todas as outras formas de diversidade. Agradecemos a todos os nossos convidados por compartilharem suas experiências e insights conosco. Continuaremos trabalhando para tornar o nosso mundo um lugar mais inclusivo e acolhedor para todos. Até a próxima. Meu Deus, eu tô chocado. Espero que vocês tenham presenciado a minha aposentadoria. Essa foi a última vez que eu fiz uma pauta genuína. Talvez seja a última de todos nós. E realmente eu tô chocado. Vamos perguntar para ele: inclusividade no Brasil? Viu? É no Vai te mandar 4 parágrafos aí, ó. Deve dar alocado. Pra que tanto trabalho que a gente ficou tendo, né? De formatar. Como definir? Inclusividade no Brasil, como definir? Vamos ver se ele vai. Acho que ele acha muito, muito difícil. A inclusividade no Brasil pode ser definida como uma promessa de um ambiente social e cultural que é aberto e acessível a todas as pessoas, independente de suas diferenças, e que valoriza e respeita diversas identidades e experiências de vida. Isso inclui a luta contra todas as formas de discriminação, exclusão, racismo, homofobia, transfobia e discriminação de gênero. Meu Deus, gente, ela já nasceu pronta, ChatGPT. Repetir. Maravilhosa essa reflexão, né? Dos limites dessa nossa tecnologia humana e afetiva. E aí ele termina assim, olha, inclusividade também implica em garantir acesso universal à educação, saúde, moradia, trabalho, participação política para todos e em promover a diversidade e representatividade das instituições e nos espaços de poder. Pública do Brasil, ó. Gente, Querida, tá vendo? Pra ser relevante, amor, pra achar que tua opinião importa, essa do ChatGPT já tá pronta, né? parece que a próxima atualização do ChatGPT vai ser um escândalo. Nossa. E Que nos leva muito, né? Toda essa reflexão que nos permeou e que a gente termina aqui dessas fronteiras. e de cada vez você se voltar para si mesmo e saber que você é uma força única, que você nunca vai ser um chat. Exatamente. Porque o chat, ele pega assim, uma coisa assim, mediana, você vê que é bem corretinho, ele cata um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e faz uma coisa pasteurizada, né? Ele ainda é assim. São os terrosos. Então, assim, a gente... Maravilhosa reflexão, queridas. Vai ter em cima do muro, meio termo, não vai ser o lugar, porque o ChatGPT já chegou lá.
Agora, querida, acho bom você ser fora da curva, fora da caixinha, para nem o Elon Musk. Tá, vamos terminar com aquela coisa que eu amo de você, que sustentabilidade é autoconhecimento? Como? Fala isso. Se a pessoa se auto, o que é sustentabilidade para você? Vai. Sete, são ações presentes que definem o futuro que você vai entregar para a próxima geração. Eu também tenho meu sete. Não, gente, mas eu acho que assim, a gente não. Quando a gente fala muito sobre estilo, né? Lembrando aqui, parafraseando nossa mestra que nos antecede, que honrou esta mesa agora para o model fair né? Num mundo que te bombardeia cada vez mais com desejos que você não tem e não precisa, porque se a gente quintuplicou a quantidade de roupas que a gente cria nos últimos 20 anos, não é que a gente precisa de 5 vezes mais roupa do que a gente tinha 20 anos atrás. Bora, nós precisamos do mesmo tanto de roupa. A gente criou uma percepção inflada Falta. de falta que junto Precisa estar no Instagram que ainda tenta nos dizer que a gente precisa ter uma roupa para cada post, que é mentira, tá, gente? Lembra, rebitam suas roupas. Já é a sua primeira atitude circular que você pode ter, né? Só essa aqui já deve ter passeado por não sei quantos podcasts. Eu repito roupa há 20 anos. As mesmas roupas. E detalhe que minhas roupas não são neutras, né? Não é que eu repito a regata branca. Eu tô logo gráfica estampado. Então, quanto menos certeza você tem sobre o seu estilo, e veja bem, estilo não é algo imexível, tá? Estilo não é algo imutável, é algo que você estática, e pelo contrário, você está evoluindo assim como você evolui. Mas quanto mais segurança você tem sobre isso, menos urgência de consumo, ou menos aquela falsa sensação de que você precisa ter aquela roupa ou ser parte daquela tendência para pertencer, para ser aceito, para ser admirado e, portanto, desejável, porque tudo mora no desejo, tudo termina no desejo. Quando você tem mais segurança sobre isso, sem dúvida o seu estilo vai ser mais sustentável, né? Porque ele está menos suscetível a essa falsa urgência que te colocam de que você tem que estar de corset e calça cargo. Gente, não está errado usar corset e calça cargo, quero deixar muito claro isso aqui. As pessoas ficam unidas de corset e calça cargo. Quando você for usar, acho sim, não, de verdade, eu acho sim. Patagônia. Eu acho sim, eu só acho pensar o porquê você está usando o colete de calça cargo. Eu já tenho um conteúdo, inclusive, eu tenho feito conteúdos novos nas minhas redes aqui. Tem mesmo, tá maravilhoso. Falado sobre isso, tendências para quê? É o que eu falo. As tendências, elas têm uma razão para existir. Não tem nada de errado em você usar uma coisa que você combina com você genuinamente, mas questione-se de onde vem esse desejo. Tenha um senso crítico que passa pelo norte de quem você é, de que aquilo ecoa em você de alguma forma e de que aquilo faz sentido. Porque é o que eu falo nesse meu vídeo, aonde assim, você se inspirar em pessoas, se admirar pessoas e você, de alguma forma, emprestar características dela, é até natural. O problema é quando você para de apostar em você. É quando você para de apostar na tua personalidade, na sua história, na tua bagagem, né? E aí a moda passa a ter um poder que ela não deveria ter. Dudu, como é que o Bedouin foi construído? Assim, quer dizer, quais são as suas referências? Porque você olhou para pessoas. Ah, pra muitas, né? Eu sou uma pessoa Mas por que você não copiou a calça cara? porque eu acho que desde criança, eu acho que essa intensidade. Mas assim, ter uma autoconfiança, o estilo próprio, o autoconhecimento, parece tão fácil, né? Mas tem pessoas que não têm ferramentas para chegar nisso. E é que é engraçado, porque mais uma vez elas voltam pro ponto da onde elas acham que o estilo está conectado ao se vestir. E o estilo está ligado ao ser. É o ser, pensar, agir e, portanto, vestir. E, inclusive, uma pessoa que não liga pra roupa, ela tem estilo, né? Inclusive, a ausência de não se importar com o se vestir é uma característica do estilo dela, né? Só que nesse mundo que hipervaloriza de uma forma superficial essa beleza ou esse pertencimento dentro desse sistema, né, ela é limitante, né. Então e aí é o que eu falo, olhem para as pessoas pelo que elas comunicam com a maneira como elas se vestem. O que que a escolha ou a não escolha da roupa daquela pessoa diz sobre ela. Aí isso vai passar a moda passa a ser uma aventura muito mais antropológica, humana e afetiva, do que você olhar as coisas pelo crivo do seu suposto bom gosto, que aliás,
que é a palavra mais duvidosa do que bom gosto. Bom gosto aos olhos de quem? Significa o quê, né? Trazendo mais uma vez Bobby Vreeland, uma das minhas frases preferidas da moda, que eu repito, que eu também repito em meus discursos, as minhas frases sempre, ainda bem, você entendeu? Porque eu preciso acreditar neles para poder repeti-los. Mas uma das minhas frases preferidas da Diana Vreeland é: o mau gosto é maravilhoso, porque ele tem ponto de vista, porque ele tem personalidade, porque ele é autêntico. Triste é a falta de gosto. Isso, né? Muito bem. Então, E assim, Calma, a pergunta do 2023. A sua pergunta do 2023. o que ele quer fazer em 2023? Ele quer fazer nesse ano de 2023. Ou o que você espera do ano de 2023? gente, Que o chat GPT resolva todos os meus que o chat GPT faça todas as minhas pautas, os meus roteiros, só pra mim, sem que ele consiga repetir isso pra outras pessoas que... Exatamente. Gente, o que eu espero? Eu espero que a moda do futuro seja só de roupas que já existam. Isso eu quero muito. Eu espero que o mundo possa ser um pouco mais divertido também, porque eu acho que foi pauleira também pra gente chegar até aqui. Eu acho divertido não de uma forma superficial, tá? Mas que a gente consiga, né, assim, sofrer menos. que a gente consiga, né, fazer desse limão uma limonada. Isso eu espero muito. E eu espero que em 2023 a gente aposte mais que nunca em nós mesmos, meu amor, na nossa essência, na nossa unicidade, naquilo que a gente faz a gente únicos no meio dessas 9 bilhões de exóticas que constituem esse planeta maluco do qual a gente faz parte. Muito bem. Obrigada, Dudu. Te amo. Não vocês, amei. Maravilhoso. Tá, mas quero ser toda semana. Resetar, começar de novo. Tá, obrigada. Obrigado, amor.